Em 1981, nos veneráveis corredores da Althorp House, uma jovem em um vestido azul esvoaçante desliza pela opulenta escadaria, seus cachos dourados brilhando sob a luz de um lustre centenário. Ela exala uma elegância aristocrática. Para o público, ela é Lady Diana Spencer, a recatada professora de jardim de infância que enfeitiçou o príncipe Charles. No entanto, sem o conhecimento de muitos, sua linhagem carrega uma herança real muito mais enigmática do que qualquer um poderia suspeitar. Segredos tão extraordinários que poderiam remodelar toda a narrativa do passado da monarquia britânica. Se você gosta de descobrir verdades ocultas sobre personalidades famosas, curta esta página e inscreva-se para mais conteúdo cativante. Não se esqueça de comentar abaixo para compartilhar sua localização. É surpreendente que estejamos desvendando esses enigmas genealógicos simultaneamente, apesar de estarmos separados geográfica e temporalmente, unidos apenas por nossa paixão mútua por segredos reais. As revelações que você está prestes a descobrir não são apenas mais um relato detalhando a linhagem aristocrática da princesa Diana. Em vez disso, elas expõem uma verdade oculta, a linhagem de uma mulher que a ligava clandestinamente a descendentes reais, não revelados, companheiros e linhagens obscuras, deliberadamente ocultadas do escrutínio público por séculos. A árvore genealógica da família Spencer não é meramente um acúmulo de ramos nobres. Ela abriga registros genealógicos de ligações reais privadas, uniões secretas e filhos nascidos fora do casamento que indivíduos poderosos trabalharam meticulosamente para suprimir. Para começar, deixe-me compartilhar algo que irá surpreendê-lo. Diana Spencer tinha uma reivindicação mais forte ao trono inglês por meio de linhagens ancestrais do que a família com a qual se casou. Embora a dinastia Windsor tenha adotado seu sobrenome inglês em 1917, originário inicialmente da Alemanha, a linhagem Spencer de Diana remonta ao século XVI, com ascendência nobre inglesa contínua. No entanto, o que torna essa linhagem intrigante e controversa é que os Spencers não se limitavam a reivindicar a antiga nobreza inglesa. Eles abrigavam em sua linhagem a linhagem de várias figuras contestadas na história Tudor. Ao examinar meticulosamente os registros genealógicos, podemos rastrear a ascendência de Diana diretamente a numerosos descendentes ilegítimos de monarcas ingleses. Não se tratava apenas de herança nobre, era sangue real, cuja sucessão havia sido sistematicamente negada por séculos. Quando Diana se casou na Catedral de São Paulo em 1981, ela não era apenas uma plebeia ingressando na família real. Ela carregava consigo o sangue não reconhecido de reis. Ela era uma mulher cuja linhagem carregava características herdadas diretamente de Henrique VIII, transmitidas por meio de relacionamentos ilícitos e filhos nascidos fora do casamento, que a corte Tudor se esforçou para legitimar ou ocultar. O casamento real, testemunhado globalmente, foi, na verdade, a reunião de linhagens que haviam sido divididas por escândalos, política e segredo histórico meticulosamente planejado. O elo ancestral mais marcante de Diana pode ser rastreado até Henrique Fitzroy, o filho reconhecido de Henrique VIII e sua companheira, Elizabeth Blount. Nascido aproximadamente em 1519, Fitzroy não era apenas mais um herdeiro não reconhecido, ignorado. Henrique VIII reconheceu abertamente essa criança, concedeu-lhe honras extraordinárias e tratou-a quase como um príncipe legítimo. O rei tinha tanto orgulho de ser pai de um herdeiro homem, mesmo um nascido fora do casamento, que exibiu a criança diante de toda a corte como um símbolo de sua potência masculina. Fitzroy, chamado de Filho do Rei, recebeu mais honrarias do que qualquer outro filho real não reconhecido na história inglesa até sua época. Henrique VIII o tratava não como um símbolo de relacionamentos extraconjugais, mas como se fosse um segundo ou terceiro filho. No entanto, o que torna essa ligação com Diana cativante é que a linhagem de Fitzroy persistiu além de sua morte prematura em 1536. Ela sobreviveu por meio de laços genealógicos ocultos, que, por fim, chegaram à família Spencer. Notavelmente,
Fitzroy não era o único vínculo de Diana com a descendência oculta de Henrique VIII. Historiadores descobriram uma conexão de linhagem mais controversa com Catarina Carey, filha de Maria Bolena, por meio de diligente estudo genealógico. Oficialmente, Catarina Carey era filha de Maria Bolena e seu marido, William Carey. 1524 marca o nascimento de Catarina, alinhando-se com o mandato de Maria Bolena como companheira de Henrique o Oitoso antes de sua ligação com Ana Bolena. A defesa de Henrique VIII como pai de Catarina Carey vai além das evidências circunstanciais. É persuasiva. A linhagem do relacionamento de Maria Bolena com o rei corresponde intimamente à concepção de sua filha Catarina. Além disso, esse vínculo de linhagem com Diana torna-se crucial. Se Catarina Carey foi de fato filha de Henrique VIII, então Diana Spencer carrega a herança histórica do governante icônico da dinastia Tudor. Catarina Carey casou-se com Sir Francis Knollys e sua descendência acabou se entrelaçando com a família Spencer por meio de uma intrincada rede de relações nobres e uniões estratégicas. Consequentemente, quando Diana se casou com o príncipe Charles, ela não estava apenas contribuindo com a linhagem aristocrática para a família real, mas também reacendendo o legado Tudor. Diana carregou de volta a linhagem autêntica de Henrique VIII, restabelecendo o sangue Tudor no trono após séculos de divisão. As ramificações desse fato são imensas. Os filhos de Diana, William e Harry, não possuem apenas a genética Windsor, eles também herdam características Tudor. Quando William ascender ao trono, ele será o primeiro monarca em séculos a unir tanto a linhagem real legítima quanto a linhagem Tudor não testada, que havia sido excluída da sucessão devido à turbulência conjugal e às maquinações estratégicas de Henrique VIII. No entanto, a ascendência Tudor de Diana não se limita aos descendentes ocultos de Henrique VIII. Ela também remonta a uma das figuras mais controversas na sucessão política Tudor, Eleanor Butler, cujo suposto casamento secreto com Eduardo IV forneceu a base legal que eventualmente abriu caminho para os Tudors tomarem o poder. A relação entre a família Spencer é evidente em seu profundo envolvimento com a turbulência genealógica que caracterizou a política monárquica medieval. Eleanor Butler, famosa por sua beleza, supostamente casou-se secretamente com Eduardo IV antes de sua união com Elizabeth Woodville. Segundo a lei do século XV, tal pré-contrato tornaria o casamento subsequente de Eduardo nulo e inválido, desqualificando assim todos os seus descendentes dos direitos de sucessão. Essa alegação foi posteriormente empregada por Ricardo III para legitimar sua reivindicação ao trono, afirmando que os filhos de Eduardo IV, frequentemente chamados de príncipes da Torre, eram inelegíveis para a herança. A disputa com Eleanor Butler desencadeou uma reação em cadeia que culminou no triunfo de Henrique Tudor na Batalha de Bosworth Field e no surgimento da dinastia Tudor. Por meio de sua linhagem, Spencer, Diana foi ligada a esse evento seminal na história real inglesa. Em vez de assistir como um espectador imparcial, você se vê envolvido nas tumultuadas lutas pela sucessão, características da época medieval, como Diana. Um fato intrigante emerge de sua linhagem. Ela compartilha uma ligação inesperada com Margarida Beaufort, mãe de Henrique VII. A legitimidade da linhagem real de Margarida pode ser rastreada até os filhos nascidos fora do casamento por João de Gaunt. A própria Margarida era filha de João Beaufort, conde de Somerset, que na verdade era filho ilegítimo de João de Gaunt, por meio de seu relacionamento com Catarina Swynford. Embora essas crianças tenham sido eventualmente legitimadas, elas haviam sido anteriormente impedidas de herdar o trono por Henrique IV. Assim, a dinastia Tudor, que inclui Diana, foi fundada em linhagens que antes eram consideradas inelegíveis para a sucessão. A persistência de Margarida Beaufort em colocar seu filho Henrique Tudor no trono foi mais do que uma aspiração política. Foi um esforço para validar linhagens que há muito haviam sido sistematicamente excluídas por governantes anteriores. Por meio de sua linhagem Spencer, Diana carregava o legado ancestral da reivindicação fundamental
que estabeleceu a dinastia Tudor. O aspecto cativante dos laços familiares de Diana advém de sua descendência não apenas de uma única companheira real, mas de múltiplas, cujas ligações geraram descendentes não reconhecidos que mais tarde se tornaram parte da linhagem da família Spencer. Há registros de que 4 de seus ancestrais foram companheiros de monarcas ingleses, e 3 deles estavam ligados a Carlos II, cujos numerosos relacionamentos secretos deram origem a mais de 1/4 dos ducados na Grã-Bretanha e Irlanda. Os relacionamentos clandestinos de Carlos II não eram meras indiscrições reais. Representavam conexões sistemáticas que forjaram linhagens nobres inteiras. Suas companheiras, Barbara Palmer e Louise de Querouet, tiveram filhos que carregaram atributos reais em famílias aristocráticas que eventualmente se fundiram com os Spencers. O casamento de Diana com Charles reintroduziu a ancestralidade de associados reais que haviam sido omitidos da sucessão legítima por séculos. Na linhagem de Diana, a 4ª associada real foi Arabella Churchill, filha do primogênito de Sir Winston Churchill, que se tornou íntima de Jaime II e concebeu um filho dele. Essa afiliação demonstra como a linhagem Spencer assimilou a influência ancestral dos relacionamentos reais ao longo de inúmeras gerações e de várias famílias reais. O aspecto extraordinário dessas conexões reside em sua herança prática. Não eram meras ninharias históricas, mas características que Diana transmitiu a seus filhos. O príncipe William e o príncipe Harry possuem características genealógicas de Henrique VIII, Carlos II, Jaime II e possivelmente de outros monarcas, cujos relacionamentos extraconjugais produziram descendentes que eventualmente se tornaram parte da linhagem Spencer. Quando William finalmente ascender ao trono, será uma figura sem precedentes na história real britânica, sendo tanto um sucessor legítimo quanto um monarca com raízes em linhagens reais há muito excluídas. Ele simbolizará a reunificação de linhagens reais separadas, divididas por escândalos, política e manobras legais. No entanto, os mistérios da linhagem de Diana vão além da realeza inglesa. Através de sua linhagem Spencer, ela também esteve ligada aos pais fundadores e presidentes americanos, demonstrando como a ascendência real cruzou o Atlântico por meio de casamentos estratégicos e conexões coloniais. Seus relacionamentos comprovados com George Washington, John Adams, John Quincy Adams e outros líderes americanos ilustram como as linhagens nobres britânicas impactaram as dinastias políticas americanas. As conexões entre os americanos não eram meras ninharias familiares distantes, serviam como prova de como a ascendência nobre europeia moldou a liderança política americana por meio de relações consanguíneas deliberadas. A ascendência de Diana revela uma rede transatlântica de influência que ligava a história real inglesa à autoridade política americana. Estrategicamente posicionada dentro dessa teia genealógica, a família Spencer não era coincidência. Ao longo dos séculos, eles se casaram intencionalmente e se aliaram politicamente, incorporando gradualmente linhagens nobres excluídas. Eles preservaram uma ancestralidade aceita extraoficialmente dentro da estrutura familiar real reconhecida, fato sublinhado pela absorção sistemática dessas linhagens. Em vez de acumular títulos de nobreza por meio do matrimônio, a família Spencer assumiu estrategicamente o papel de guardiã de uma linhagem não reconhecida dentro da monarquia tradicional. Os Spencers, em essência, cultivaram uma linhagem real alternativa, mantendo linhagens consideradas muito controversas para a sanção oficial, mas preciosas demais para serem perdidas completamente. Registros judiciais dos séculos XVI e XVII mostram uma tendência recorrente de casamentos Spencer voltados para famílias ligadas a descendentes reais não reconhecidos. Não se tratava de laços aristocráticos casuais. Eram aquisições calculadas com o objetivo de consolidar a ancestralidade real dentro de uma única linhagem. Os Spencers compreenderam intuitivamente o que os genealogistas contemporâneos estão apenas descobrindo agora. Descendentes reais não reconhecidos frequentemente possuíam características influentes
devido às suas origens em relacionamentos apaixonados, em vez de relacionamentos exclusivamente políticos. A ligação de Diana com a dinastia Stuart por meio de Jaime Stuart, conde de Moray, acrescenta uma camada de complexidade genealógica. Moray, sendo o filho não reconhecido de Jaime V da Escócia, tornou-se meio-irmão de Maria, rainha da Escócia. No entanto, Moray não era apenas mais um herdeiro esquecido. Ele era um peso pesado político que desempenhou um papel na deposição da própria irmã e na instalação do filho recém-nascido dela como Jaime VI da Escócia. Através de sua linhagem Spencer, Diana estava ligada a uma das figuras políticas mais resolutas da história real escocesa. O aspecto intrigante da conexão com Moray reside na demonstração de que filhos reais não reconhecidos frequentemente possuíam maior perspicácia política do que seus irmãos legítimos. A campanha bem-sucedida de Moray contra Maria, rainha da Escócia, não se tratava apenas de tomar o poder, tratava-se de afirmar tendências herdadas, à medida que emergiam de gerações de casamentos políticos em meio a linhagens enfraquecidas. A política implacável da linhagem de Diana está encapsulada na herança de seus filhos. Registros históricos sugerem uma abordagem extraordinária para a gestão de linhagens reais, envolvendo o rastreamento e o controle de descendentes reais não reconhecidos. Documentos palacianos indicam um esforço sistemático não para a eliminação, mas para manter o acesso a essas linhagens ocultas durante momentos críticos. A família Spencer parece ter funcionado como um repositório genealógico, disponível para as casas reais em tempos de turbulência sucessória. Isso lança luz sobre a união de Diana com Charles, revelando que não foi apenas uma fantasia romântica, mas sim o ápice de esforços seculares de preservação da linhagem. Os genealogistas reais identificaram Diana como um reservatório único de diversas linhagens reais fora da família oficial. Seu casamento com Charles transcendeu o mero amor ou aliança política. Tratou-se de uma reunificação de ancestralidade sem paralelo. O ano de 1981 marcou um período crítico para a dinastia Windsor, que lutava contra a escassez de diversidade devido a gerações de casamentos estratégicos entre seus membros. A linhagem Spencer de Diana lhes proporcionou um bem valioso, uma rica herança que unia múltiplas famílias reais, herança que havia permanecido fora da estrutura familiar formal. Arquivos do palácio revelam um foco intenso na genealogia de Diana durante esse período, sugerindo um amplo escrutínio e verificação de sua ancestralidade. Este não era apenas um procedimento real de rotina, representava uma avaliação completa com o objetivo de confirmar a nobreza e a autenticidade de sua linhagem. Em essência, a família real não estava apenas acolhendo um plebeu, mas recuperando linhagens que sempre foram suas. A ligação da linhagem de Diana com a família Bolena apresenta um dos exemplos mais marcantes de ironia ancestral na história real. Enquanto Ana Bolena foi decapitada por não ter conseguido dar a Henrique VIII um herdeiro homem, sua irmã Maria, também da linhagem Bolena, sobreviveu e finalmente retornou à família real por meio de Diana. Os traços associados à linhagem Bolena, que Henrique VIII buscou eliminar com a execução de Ana, foram discretamente preservados nos descendentes de Maria Bolena e eventualmente ressurgiram no trono por meio dos filhos de Diana. Esse vínculo com os Bolena tem especial importância, pois simboliza a persistência de linhagens deliberadamente visadas à extinção. A execução de Ana Bolena por Henrique VIII não foi apenas uma questão de política conjugal, mas uma tentativa de erradicar a linhagem ancestral que ele considerava politicamente perigosa. A sobrevivência e o eventual reaparecimento da genética Bolena na família real, por meio dos descendentes de Maria, significam uma vitória patrimonial que transcende maquinações políticas. Genealogistas da corte a serviço de Elizabeth, a Bela, rastrearam e monitoraram as linhagens sobreviventes de Bolena, criando árvores genealógicas abrangentes que retratam sua influência na aristocracia inglesa.
Escondidos em arquivos reais por séculos, esses registros demonstram a vigilância sistemática de linhagens consideradas valiosas e perigosas. A adoção dessas linhagens pela família Spencer não foi coincidência, mas sim uma manobra estratégica na preservação da linhagem. A genealogia de Diana revela sua ligação com alguns dos esforços iniciais controversos de linhagem planejada por meio de alianças matrimoniais estratégicas com o objetivo de consolidar características reais específicas. Essas iniciativas clandestinas, orquestradas por médicos da corte, foram os primeiros exemplos do que hoje podemos reconhecer como precursores da reprodução seletiva em matrimônios nobres. Os registros referentes a esses esforços de reprodução revelam aspectos questionáveis sobre o manejo de linhagens reais por meio de estratégias de linhagem planejada. Registros históricos registraram meticulosamente características físicas, traços de caráter e tendências genéticas consideradas adequadas para linhagens reais. Parece que a família Spencer foi um foco significativo desses esforços experimentais. Os atributos físicos registrados de Diana, como sua altura, cor única dos olhos e estrutura facial, correspondiam a características que os médicos da corte associavam a linhagens reais superiores. Sua escolha como noiva de Charles transcendeu sua personalidade ou status social. Centrou-se em traços ancestrais que há muito eram considerados apropriados para casamentos reais devido à sua relevância histórica. As avaliações médicas às quais Diana se submeteu antes do noivado, denominadas exames de saúde de rotina, na verdade, envolviam extensa verificação de linhagem com o objetivo de autenticar sua linhagem. Os médicos do palácio buscavam meticulosamente marcadores genéticos indicativos da linhagem de Diana, remontando à ancestralidade real registrada na linhagem Spencer. Não se tratava apenas de um procedimento médico, era um exame extensivo da linhagem, sem paralelo na história real. As descobertas históricas revelaram algo notável. Diana possuía traços genéticos de uma gama mais ampla de linhagens reais do que qualquer possível noiva real registrada. Sua linhagem ancestral ostentava traços das dinastias Tudor, Stuart e Plantageneta, bem como de múltiplas casas reais europeias. Essencialmente, ela era um acúmulo de numerosos traços ancestrais reais em um único indivíduo. A importância da herança genética de Diana é ainda mais ampliada ao examinar a genealogia de seus filhos. Tanto William quanto Harry carregam traços genéticos que sugerem descendência de linhagens consideradas extintas há séculos. Conjecturas históricas modernas, apoiadas por genealogistas, sugerem que ele descende de Henrique VIII, validando as especulações sobre a paternidade de Catarina Carey. No entanto, a descoberta mais surpreendente da pesquisa genealógica contemporânea diz respeito aos estudos da linhagem de William. Investigações em arquivos revelaram que ele carrega traços de linhagens reais, legítimas e ilegítimas, em combinações sem paralelo em um único indivíduo ao longo da história real documentada. Após sua ascensão ao trono, ele personificará fisicamente uma escala incomparável de reconciliação ancestral. Essas descobertas ancestrais esclarecem por que a morte de Diana desencadeou um luto público tão sem precedentes. A população britânica não estava apenas de luto por uma princesa querida. Eles estavam subconscientemente lamentando a perda de traços de linhagem que simbolizavam a genuína linhagem real da Inglaterra. A herança genética de Diana envolvia laços ancestrais que ligavam membros da realeza contemporânea a antigos monarcas ingleses, envoltos em segredo histórico, sugerindo tentativas concertadas de obscurecer seus laços familiares com o público. Funcionários do palácio trabalharam exaustivamente para diminuir a linhagem real de Diana, retratando-a como uma plebeia que se casou com a aristocracia, em vez de herdeira de múltiplas linhagens reais por direito de nascença. Essa distorção não visava apenas preservar o enigma real, visava ocultar a perspectiva de reunião ancestral com ramificações políticas potencialmente significativas. Os descendentes de Diana
personificam um fenômeno ausente na história real inglesa por mais de 5 séculos, monarcas possuindo tanto direitos legítimos de sucessão quanto características genéticas de linhagens consideradas ilegítimas para a herança oficial. A família Spencer serviu como guardiã genética de linhagens reais, ilegítimas paralelas à dinastia real oficial, mantendo essas linhagens ao longo dos séculos por meio de escolhas matrimoniais estratégicas, mantendo-se separada da estrutura familiar real. Seu papel como guardiã dessas linhagens reais não oficiais explica sua riqueza e influência duradouras, abrangendo gerações, apesar de não terem governado a si mesmos. Essencialmente, eles serviram como reservas genéticas para a monarquia inglesa, retendo características ancestrais reais que poderiam ser utilizadas em tempos de conflitos de sucessão ou emergências genéticas. A união de Diana com Charles significou a continuação dessa linhagem dinástica. A dinastia Windsor havia chegado a um estágio em que necessitava de características que iam além de sua família imediata, e a linhagem Spencer fornecia a fonte mais potente de autênticos traços ancestrais reais. A encantadora cerimônia de casamento foi, na verdade, uma preservação ancestral meticulosamente planejada. A pungente ironia da narrativa de Diana se desdobra quando compreendemos sua verdadeira importância ancestral. Ela não era meramente uma princesa adorada que pereceu prematuramente. Ela era um elo genético entre as antigas linhagens reais e a monarquia contemporânea. Sua morte simbolizou a perda de características que haviam sido salvaguardadas por séculos, especialmente para fortalecer a linhagem real em um momento crucial de sua história. A preservação da herança ancestral de Diana por meio de seus filhos revela algo ainda mais surpreendente quando examinamos os indicadores específicos da linhagem que foram herdados. A pesquisa genealógica de William revela um fenômeno conhecido como herança convergente, várias linhagens independentes que remontam ao mesmo ancestral real por caminhos distintos. Essa convergência genética intensifica traços herdados de dinastias antigas, caracteristicamente reais. A genealogia moderna identificou sequências de traços ancestrais específicos na linhagem de William que se alinham com amostras retiradas de cemitérios que datam da era Tudor. Esses marcadores genéticos não foram preservados exclusivamente na linhagem Spencer de Diana. Eles foram fortalecidos e intensificados por séculos de reprodução calculada pelos Spencers, sem o conhecimento da maioria. Notavelmente, William possui traços de linhagem mais precisamente representativos dos Tudors do que muitos monarcas Tudor oficiais que governaram a Inglaterra. No entanto, a narrativa de Diana sofre uma reviravolta inesperada aqui. Registros palacianos da década de 1980, divulgados por meio de leis de liberdade de informação, demonstram que a linhagem genética de Diana já era conhecida e avaliada antes de seu casamento com Charles. Genealogistas reais haviam preparado análises detalhadas de pedigree para mulheres aristocráticas elegíveis, classificando-as com base na pureza e legitimidade de suas linhagens reais. Em vez de um encontro aleatório em um fim de semana no campo, Diana foi estrategicamente colocada na esfera social de Charles após ser identificada como a noiva em potencial mais promissora geneticamente. Os encontros aparentemente casuais, as apresentações formais e o namoro gradual eram todos meticulosamente planejados por conselheiros palacianos que estavam mais cientes de sua importância ancestral do que ela própria. Documentos judiciais sugerem que pelo menos outras 12 mulheres aristocráticas foram avaliadas e rejeitadas antes de Diana ser escolhida. Cada uma delas passou por escrutínio genealógico individual e análise genética. Algumas remontavam à linhagem Tudor, outras à dinastia Stuart, mas nenhuma exibia a excepcional mistura de múltiplas linhagens reais de Diana, consolidadas em uma única linha ancestral. Ela era essencialmente a ancestralidade rara que os estrategistas reais buscavam há gerações. O exame minucioso da linhagem de Diana envolveu a verificação de diversas alegações controversas na genealogia real.
Pesquisadores do palácio confirmaram sua descendência de Catarina Carey por meio da análise de características familiares encontradas em locais de sepultamento, empregando técnicas ainda não divulgadas publicamente. Eles foram capazes de inferir, com base em conjecturas históricas, apoiadas por genealogistas, que Catarina Carey era de fato filha de Henrique VIII, tornando Diana uma herdeira genética direta do monarca mais renomado da Inglaterra. O exame da linhagem revelou um fato surpreendente até mesmo para genealogistas reais veteranos. A árvore genealógica de Diana não era apenas pontilhada por laços reais casuais. Ela abrigava traços hereditários distintos de dinastias reais específicas, metodicamente salvaguardados e intensificados ao longo dos séculos por meio de alianças matrimoniais estratégicas. A linhagem Spencer vinha acumulando e armazenando meticulosamente genética real, semelhante a obras de arte preciosas em uma coleção clandestina. Documentos históricos pertencentes a esse repositório ancestral expõem as grandes aspirações genealógicas da família Spencer. Registros matrimoniais dos séculos XVI ao XIX exibem um padrão consistente de casamentos propositalmente direcionados a famílias que possuíam laços comprovados com a ilegitimidade real. Essas uniões não visavam ascensão social, mas aquisições estratégicas para acumular traços ancestrais reais dentro da linhagem Spencer. Cada união dentro da família Spencer acumulou características ligadas a várias dinastias reais, mantendo a ancestralidade estabelecida. Eles se casaram com filhas de nobres associados, filhos sem direitos reconhecidos à sucessão e descendentes de uniões reais clandestinas encerradas por motivos políticos. Com o nascimento de Diana, os Spencers haviam se transformado em um repositório genético que abrangia linhagens de quase todas as dinastias governantes inglesas e escocesas. A preservação dessas linhagens transcendeu o acúmulo de conexões reais. Visava preservar a diversidade genética perdida pela família real oficial devido a séculos de reprodução restritiva. Enquanto os Windsors se tornaram progressivamente uniformes geneticamente, as linhagens Spencer preservaram a variabilidade genética decorrente da integração de múltiplas linhagens reais autônomas. Os registros médicos de Diana durante suas gestações revelaram algo notável em relação à manifestação da diversidade genética em seus filhos, William e Harry. Os médicos do palácio não observavam tais atributos ancestrais em um filho da realeza há mais de 2 séculos. Seus traços físicos e intelectuais correspondiam aos relatos históricos de governantes medievais que detinham o poder por vitalidade inerente e não por manobras políticas. Um exame genealógico dos filhos de Diana revelou marcadores genéticos distintos, sugerindo descendência de reis guerreiros cujas linhagens haviam sido intencionalmente excluídas da sucessão real devido à sua suposta independência e potenciais ameaças políticas. Essas características ancestrais estiveram ausentes na família real oficial por inúmeras gerações, mas permaneceram preservadas na linhagem Spencer de Diana. Os atributos físicos de William, como altura, porte atlético e estrutura facial, alinham-se com características típicas de reis medievais, renomados por suas habilidades de combate e liderança militar. Essas características não foram meras coincidências, mas sim o produto de séculos de preservação genética em famílias aristocráticas como os Spencers, onde linhagens guerreiras foram mantidas. A relevância política da linhagem genética de William se aprofunda quando se considera que essas linhagens de reis guerreiros foram sistematicamente excluídas da sucessão real pelas casas reais medievais para preservar as estruturas políticas existentes. Ironicamente, a família Spencer, involuntariamente, preservou precisamente as características da linhagem que foram intencionalmente eliminadas pelas casas reais. Registros arquivísticos da década de 1990 mostraram um crescente reconhecimento na corte real de que a influência ancestral de Diana transcendia as percepções iniciais. À medida que a ciência genética avançava, médicos reais descobriram laços de linhagem adicionais não documentados anteriormente por meio de estudos genealógicos tradicionais. A linhagem de Diana
abrangia traços de várias casas reais europeias ligadas por alianças matrimoniais medievais. Essas descobertas genéticas demonstraram que a linhagem de Diana continha ascendência de famílias reais francesas, espanholas e germânicas, assimiladas à aristocracia inglesa ao longo de séculos de matrimônios estratégicos. Ela não era apenas geneticamente pertencente à realeza inglesa. Em vez disso, representava um elo genético que unia inúmeras dinastias reais europeias anteriormente divididas por guerras e transformações políticas. A exploração dos laços reais internacionais de Diana revelou por que sua morte provocou luto excepcional, não apenas na Grã-Bretanha, mas em toda a Europa. As casas reais europeias reconheceram inconscientemente sua importância genealógica e lamentaram a extinção dos laços de parentesco que ligavam suas dinastias a uma linhagem real antiquada, anterior às fronteiras nacionais contemporâneas. No entanto, a revelação mais sensacional sobre a linhagem genética de Diana diz respeito à sua associação com linhagens reais que se acredita terem cessado completamente. A análise de traços ancestrais revelou que ela carregava características de linhagem da dinastia Plantageneta, que se diz ter terminado com a morte de Ricardo III em Bosworth Field. Por meio de conexões secretas de linhagem, a genética Plantageneta persistiu e foi preservada na árvore genealógica da família Spencer. A sobrevivência das linhagens plantagenetas através da ancestralidade de Diana representa uma das descobertas genealógicas mais importantes nas crônicas reais modernas. Por mais de 5 séculos, essas linhagens foram declaradas extintas, mas foram secretamente sustentadas por meio de laços ilícitos e uniões clandestinas que preservaram as características genéticas ao mesmo tempo em que ocultavam sua importância aos poderes governantes. A pesquisa genealógica de William mostra indicadores plantagenetas mais puros e intensos do que aqueles encontrados em qualquer parente vivo de famílias que reivindicam oficialmente a herança plantageneta. Através da linhagem de Diana, a atual família real readquiriu inadvertidamente traços da dinastia que se acreditava ter substituído os Tudors. O ciclo genético da descendência real completou um ciclo inesperado. A preservação dessas linhagens ancestrais lança luz sobre uma verdade profunda sobre como as características genéticas perduram apesar das transformações políticas e das derrubadas dinásticas. Apesar das mudanças nas dinastias reais, características duradouras da realeza são secretamente preservadas por meio de linhagens secretas e linhagens não reconhecidas. Pela primeira vez em mais de 500 anos, os filhos de Diana simbolizam a fusão dessas vias genéticas ocultas com a sucessão real reconhecida. Sua existência personifica uma reunião familiar transcendente que transcende as construções políticas que definem as monarquias contemporâneas. Ao ascender à realeza, Guilherme não obterá apenas poder político. Ele herdará traços que o ligam às raízes mais antigas da ancestralidade real inglesa. Investigações sobre a história da linhagem de Guilherme revelaram características incomuns, sem paralelo nos anais reais modernos, conforme observado por médicos reais. Ele herda traços característicos dos monarcas medievais mais bem-sucedidos, reforçados pela variação genética que oferece resistência a inúmeros problemas de saúde prevalentes entre a realeza contemporânea. Essas vantagens herdadas não foram obra do acaso. Derivaram da linhagem distinta de Diana, que preservou e ampliou traços de linhagem em várias dinastias reais, mantendo a diversidade genética por meio da incorporação de linhagens separadas por séculos. William personifica o ápice de mais de 500 anos de preservação genética inconsciente. As ramificações do legado genético de William vão além das qualidades pessoais para abranger indagações sobre a própria essência do poder real. A ideologia política medieval postulava que a realeza legítima exigia tanto a sucessão legal quanto a descendência ancestral de antigas linhagens reais
imbuídas dos traços cruciais da liderança. A análise genealógica de William indica combinações únicas de características raramente vistas em um único indivíduo durante séculos. A pesquisa também iluminou a razão por trás dos traços de personalidade de Diana, frequentemente conflitantes com as normas reais tradicionais. Ela herdou características de linhagens conhecidas por sua independência, sinceridade e comunicação direta, características consideradas arriscadas em ambientes reais convencionais, mas fortemente alinhadas aos valores democráticos contemporâneos. A herança genética de Diana abrangeu linhagens de rainhas e membros da realeza que desafiaram a autoridade política e afirmaram sua autonomia contra cortes dominadas por homens. Essas características ancestrais são evidentes em sua resistência em aderir aos rigorosos protocolos reais e em sua persistência em forjar laços emocionais diretos com o público, desconsiderando a desaprovação oficial. Os traços de personalidade distintos exibidos por William e Harry, como honestidade emocional e independência, podem ser rastreados até sua conexão com a linhagem real Spencer. Essas características, que contrastam significativamente com aquelas tradicionalmente exibidas pela realeza, refletem a herança ancestral de linhagens reais que valorizavam a autenticidade e a independência em detrimento da conformidade política. Avaliações psicológicas realizadas no Palácio na década de 1990 destacaram semelhanças entre os padrões de comportamento de Diana e descrições históricas de rainhas medievais que afirmavam posições políticas independentes contra a da autoridade real. Não se tratava de defeitos de caráter, mas sim de traços ancestrais preservados que enfatizavam a liderança autêntica em detrimento da subserviência política. A base genética do comportamento independente de Diana oferece uma visão sobre a intensidade de seus conflitos com as expectativas reais tradicionais. Ela não era apenas rebelde por inclinação. Ela personificava tendências arraigadas à independência e à autenticidade, características que foram seletivamente mantidas e transmitidas por sua linhagem ancestral ao longo de séculos de preservação genética. A linhagem de William compartilha marcadores semelhantes de independência, juntamente com traços de linhagens reais renomadas por sua capacidade de mesclar autoridade com empatia emocional. Ele personifica uma combinação geneticamente única, capaz de potencialmente reconciliar o poder real tradicional com os ideais democráticos contemporâneos de maneiras que membros da realeza anteriores não haviam conseguido. O estudo da linhagem de Harry revela traços distintos, porém igualmente significativos, herdados da linhagem de Diana. Ele herda características ligadas a linhagens reais, reconhecidas por sua liderança militar e instintos protetores. Sua bem-sucedida carreira militar e sua natureza protetora em relação à família e a causas humanitárias decorrem de traços ancestrais. Essas características não foram atribuídas aleatoriamente aos filhos de Diana, mas representam elementos distintos das intrincadas linhagens reais que foram preservadas em seu legado Spencer. Cada filho recebeu uma mistura única de traços de linhagem, refletindo diferentes facetas da liderança monárquica medieval, ao mesmo tempo em que mantinham uma base genética compartilhada que os ligava à genuína ancestralidade real. A preservação desses diversos traços ancestrais reais na linhagem de Diana ressalta a astúcia do plano genético não intencional da família Spencer, que preservou a diversidade genética em vez de se concentrar em uma forma singular de característica real. A variedade genética em sua linhagem permite que os descendentes de Diana se adaptem efetivamente às normas sociais em constante mudança, contrastando com gerações reais anteriores que enfrentaram dificuldades com as mesmas. Eles herdam características diversas de seus ancestrais, oferecendo-lhes uma gama de modelos de comportamento real. Essa flexibilidade permite que escolham estratégias adequadas às circunstâncias atuais, preservando os laços com sua herança real. Sua composição genética também explica sua capacidade de manter a aprovação pública,
apesar de lidar com contextos socialmente hostis ao poder real tradicional. Eles carregam características ancestrais que lhes permitem demonstrar liderança genuína enquanto se adaptam às demandas democráticas que os membros anteriores da realeza achavam desafiadoras para lidar com sucesso. O dia de hoje marca um ponto crucial na história monárquica britânica, ao compreendermos as profundas implicações de um evento ocorrido quando uma reticente professora de jardim de infância desceu as escadas da Althorp House, mais de 4 décadas antes. Diana Spencer não estava apenas se juntando à família real. Ela estava concluindo um ciclo genealógico que remontava a séculos, reunindo linhagens rompidas por conflitos políticos, escândalos e manobras deliberadas de sucessão real. O enigmático legado Tudor na linhagem de Diana oferece uma visão extraordinária da própria essência da descendência real. Enquanto o mundo era cativado por um romance de conto de fadas e conclusões dolorosas, a narrativa genuína se desenrolava em um palco genético. Diana abrigava, em sua ancestralidade, linhagens reais e autênticas da Inglaterra. Não a versão polida e politicamente palatável, mas os traços intocados e inalterados de monarcas que moldaram a nação por meio da paixão, ambição e determinação implacável. Seus filhos, William e Harry, representam um evento extraordinário na linhagem real, a reunião de linhagens legítimas e ilegítimas que estavam separadas por mais de meio milênio. Quando William finalmente assumir o trono, ele não herdará apenas o poder político. Em vez disso, incorporará traços que ligam a monarquia contemporânea às suas origens mais históricas, de maneiras que nenhum monarca anterior poderia reivindicar. O papel da família Spencer como guardiã da linhagem sugere um nível quase milagroso de preservação genealógica. Ao longo de inúmeros casamentos estratégicos e da acumulação acidental de características ancestrais, eles conseguiram preservar linhagens reais que poderiam ter desaparecido completamente. A união de Diana com Charles foi mais do que uma história romântica. Marcou uma das preservações de linhagem mais triunfantes da história da humanidade. O mais impressionante sobre a ascendência de Diana é que o genuíno poder real não se baseia apenas na sucessão legal ou no posicionamento político. Ele abrange características herdadas de ancestrais que incorporam qualidades-chave de liderança. Seus filhos herdam características de linhagem que os teóricos políticos medievais teriam considerado a base autêntica da legitimidade real. Eles possuem essas características não por causa de documentos oficiais ou acordos políticos, mas devido a laços de linhagem além do controle humano. O trágico paradoxo na história de Diana reside em sua morte sem perceber plenamente o profundo impacto de sua própria herança genética. Dentro dela, características ancestrais abrigavam soluções para desafios que haviam deixado a família real perplexa por gerações, mas ela permanecia alheia à importância científica e genealógica daquilo que personificava. A evolução de William e Harry no gerenciamento de seus papéis em uma sociedade progressivamente democrática demonstra a manifestação de traços ancestrais raramente observados na liderança real por séculos. Sua habilidade em equilibrar a autoridade com sinceridade, sua inteligência emocional e adaptabilidade, essas não são meramente qualidades de caráter. São heranças de antigas linhagens reais preservadas pela ascendência Spencer de Diana, pois simbolizavam as facetas mais ilustres da liderança real. O enigmático segredo Tudor na linhagem da princesa Diana sugere que a herança real é mais complexa, duradoura e notável do que qualquer história oficial reconhecida anteriormente. Diana Spencer personificou uma linhagem milenar da herança real inglesa, um legado que perdurou por meio de linhagens que sobreviveram a turbulentas mudanças políticas, disputas religiosas e esforços deliberados de erradicação. Sua influência persiste não apenas na afeição de seus admiradores, mas também nas características ancestrais que capacitarão futuros monarcas a reinar com uma autoridade inalcançável por seus predecessores.